Ok. Ô, Diana, nós fizemos a reunião do Eurípides, aí não Sejam deu tempo de eu bem-vindos. entrar no Cefac aí, nas Boa noite a salas. todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Carol, pela primeira vez no nosso grupo. Receba o nosso abraço bem fraterno, bem gostoso e amoroso. Adriana, boa noite. Eu não dei boa noite para você, passei para a sala. Não tem problema não, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Vamos conversando, então. A gente está trabalhando com o livro Coragem, do Chico Xavier, que é o livro de preparo da gente. E a gente trabalhou com o título, a página 43, né, Corpo e Alma. E a gente vai começar com o primeiro grupo de trabalho, que foi o Alto de Souza, que ficou com a Ana, o Jorge e a Regina. Quem vai falar? Ana. Eu. Seja bem-vinda, Ana. Espontânea vontade. Certo. Bom, aqui esse texto aqui, ele fala assim, muito bem esclarecido, né? Que nós devemos cuidar do nosso corpo, sim, físico, mas eu acho que muito importante a gente cuidar do nosso lado espiritual. Porque quando a gente cuida do nosso lado espiritual, a gente está cuidando do nosso corpo também, né? As palavras, as ofensas, a gente saber lidar, o nosso coração, né? Que a gente vai no cardiologista, o que adianta você ir no cardiologista cuidar do seu coração? Doutor, se você, quando sai dali, você está irado, você se aborrece, não adianta nada. A boca, né? A gente vai falar, quando a gente não para pensar, a gente solta aquele veneno, né? Então, a gente tem que cuidar muito. Eu estava falando que ontem eu não estava bem, eu estava mal, mas só que eu não deixo mais aquilo criar ninho na minha cabeça. Eu mesmo falo para mim, não, amanhã acabou-se. Amanhã eu vou estar bem, não quero mais saber disso, não vou pensar mais nisso. Porque é aquela coisa, nós estamos encarnados e nós, quando a gente leva um soco, a gente sente, a dor fica por um tempo, mas aí você bota um gelinho e pronto, e acabou. Assim a gente se cuida, e o importante é a gente cuidar do outro também, que faz muito bem para a gente. Quando a gente consegue dar um carinho, uma palavra, um abraço numa pessoa, a gente também está se cuidando, a gente está se tratando, e às vezes a gente nem precisa chegar ao ponto de pedir um socorro. A gente dando socorro, a gente já recebeu. Já recebeu. Eu acho que o grupo todo entendeu como isso. Maravilha, Aninha. Muito obrigada. Excelente reflexão aí. A gente vai para o grupo Dona de Ângeles, Carlos, Neide e Marta. Quem vai falar? Quem vai falar? Eu. Vamos lá, Carlos. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Boa. Como a Ana disse, o Emmanuel, ele é muito direto aqui, esse texto é muito explícito, né? E a conclusão que nós chegamos é que é no corpo que educamos a alma. Então, essa caminhada que nós temos que fazer, a gente não pode dar prioridade nem a um nem a outro. Tem que ser uma caminhada de forma paralela. Entendeu? Basicamente é isso. Perfeito, meu amigo. Muito bom complemento aí do grupo Alta de Souza. A gente passa para o grupo André Luiz, o grupo ficou com Mário, Sônia e Sandra. Quem ficou responsável por falar? Foi eu, Adriana. Vamos lá, minha amiga. Bem-vinda. Boa noite a todos. E como nós conversamos, Emmanuel é direto mesmo. Até logo no primeiro parágrafo, ele fala logo que a gente tem que cuidar tanto do corpo quanto da alma, né? Então, como as pessoas mesmo já colocaram, policiar, que a gente cuide realmente do nosso corpo, mas que a gente dê o devido atendimento à nossa alma, à nossa parte espiritual, que tanto necessita da nossa vontade própria mesmo, do nosso querer, e que é auxiliado com a nossa reforma íntima, para a gente não deixar imperar mais o homem velho e analisar as situações de acordo com o que o nosso lado espiritual nos mostra, né? Então, quando ele fala o controle e educação da nossa ira, da nossa
raiva, e muitas das vezes, como as páginas estão dizendo todos os dias para a gente, do nosso egoísmo. Então, eu acho que o recado de Emmanuel é isso, cuidar do corpo e da alma mesmo, dar tanto atenção ao corpo quanto ao lado espiritual, como todo mundo está falando. Perfeito. Esse. Muito obrigada, Soninha, por falar pelo grupo. Excelente. A gente vai para o quarto grupo, Allan Kardec, ficou um grupo pequenininho, só com a minha amiga Leila e o meu amigo Evaldo. Quem vai Depois de uma falar? votação apertada, a Leila Votação ganhou. apertada, difícil. Apertada. Você ganhou. A Leila ganhou. Ah, Ele me impôs, falou, fala você, viu? Tá vendo como é que ele é bonzinho? muito. Aí, nós conversamos bastante. Oi, gente! Peraí, Chupa, não atrapalha, Oi, tá bom, Xixi. você fazendo estudo. Peraí, dá licença. E nós conversamos bastante, tivemos bastante tempo de conversar, e realmente foi o que todos falaram, né? Nós temos mesmo que cuidar do corpo e da alma. Mas quando somos jovens, a gente quer cuidar da beleza, né? Quer ficar bonita. Esquece, vai esquecendo. E agora, com a cirurgia plástica, todo mundo quer ficar belo, saudável, e esquece da alma, né? De realmente fazer caridade, fazer coisas boas, vai esquecendo. E eu penso, aí estava até conversando com o Evaldo, quando você começa a cuidar da alma, a elevar o espírito, o seu corpo já não fica tão adoecido. Você já, né? Você já melhora. Quando sente uma dorzinha, já não é desesperadora, coração fica calmo, a mente fica calma. Aí citamos até o exemplo desses grandes, Amazonas Herpes, sofreu, né? Teve aquela doença com alegria, mas cuidou bem da alma, do espírito, Chico Xavier e vários outros. Então, é isso. Temos que cuidar do corpo, sim, mas da alma também, que nós temos que prestar conta. Não é isso? Muito bom, Leila. Muito, muito boa reflexão sua com o Evaldo. A gente vai para o último grupo, que é o Chico Xavier. Ficou com Marlúcia, minha mãe, Dona Iris e João, meu namorado. Tudo em família. Tudo em família, hein? Vamos lá, quem ficou de falar? Obrigada por ser sua irmã a partir de hoje. É, irmã. Isso aí. Oi, boa noite. Eu que fiquei. Vamos lá, João. Bom, a Marlúcia até colocou um exemplo, né, complementando o que todos já falaram. Tem muitas pessoas que cuidam muito do corpo e às vezes esquecem a alma, e tem pessoas que cuidam muito da alma e negligenciam os cuidados com o corpo, né? Então não adianta ter essa postura, porque a gente não chega onde a gente quer, que é o equilíbrio, que é a busca da felicidade e a questão da reforma íntima, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio, né? A dificuldade é o equilíbrio e nos vigiarmos, né? Então o problema é quando a gente perde um pouco, é provocado com coisas que nos afetam, né? E a gente sai do prumo e às vezes as nossas tendências vão ser mais fortes do que a nossa necessidade de nos equilibrarmos, né? Então é sempre essa batalha que a gente tem que ter, buscar nos melhorarmos, e esse estudo aqui, eu creio que nos ajuda bastante a seguirmos nesse caminho, né? Conseguimos um resultado melhor e irmos melhorando gradativamente. Eu acho que é isso. Muito bom, João Ricardo. Excelente reflexão de todos os grupos. Agradeço a todos que participaram. E o pessoal que estava fora do Rio de Janeiro vai começar trabalhando, fazendo a nossa prece inicial. Senhor Mário, vamos lá. Pode ser? Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos tão bons que nós nos refazemos, entramos em contato, entramos em amizades, entramos em sorrisos, né, em colocações que nos ajudam. Muitas vezes nós estamos com dificuldades, e aqueles pequenos comentários dos amigos são aqueles justamente que nos socorrem, né? Os espíritos amigos e os tanto encarnados como desencarnados nos socorrem nesses momentos da reunião do Zoom. Então,
Então, te agradecemos por estarmos todos aqui. Acho que travou o Mário. Estão me ouvindo? Acho que travou. Mas eu acho que ele conseguiu chegar até o final. A gente agradece aí pela prece do Mário. A conexão dele deve ter falhado. Então, a gente vai para a segunda parte do nosso estudo. O Roberto, convidado de hoje para falar, a gente está no capítulo 14, honrar vosso pai e a vossa mãe. O Roberto vai ler o item 3, o 4º e o 5º parágrafos. Ler e comentar. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, pessoal. Eu vou começar a leitura aqui. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Nós sabemos que a misericórdia divina, a inteligência divina, não faz nada que não tenha um objetivo claro, um objetivo efetivo, que a maioria dessas coisas, dessas ferramentas dos espíritos superiores, muitas vezes nós não percebemos. Nós sabemos que a vida aqui no corpo físico, para espíritos no nosso atual estágio evolutivo, é uma bênção, é uma oportunidade maravilhosa. E a gente poderia, de repente, brotar aí, né? O cara botava uma sementinha, a gente brotava, mas não. Nós temos vamos dizer, essa ferramenta da maternidade, da paternidade, né? Onde todas as criaturas, vamos dizer assim, nascem através vamos dizer assim, de duas pessoas, né? De um casal, de um homem e de uma mulher. E nós vemos aqui que, pelas leis de ação e reação, que nada acontece por acaso. E nós vemos que esse instrumento vamos dizer assim, da maternidade, da paternidade, ele é usado para a reconciliação, muitas vezes, de espíritos que foram inimigos uns com os outros, já tiveram muitas vidas se degladiando com os outros. Então, a inteligência divina lança a mão desse instrumento em alguns casos. Claro, as razões pelas quais a pessoa nasce num determinado núcleo espiritual, numa determinada família, são as mais diversas possíveis. Podem ser por afinidade, para realizar uma obra. E tem, nesse momento, nós estamos aqui estudando esse trechinho que diz respeito a esse caso aqui da ingratidão. E se nós formos analisar, tem muitos pais
e filhos que são realmente inimigos do passado. O pai quer se desforrar, muitas vezes, em cima do filho, de uma coisa que ele sofreu no passado. Ele nem sabe como, mas ele tem aquele sentimento em relação ao filho difícil. Então, esse instrumento, essa ferramenta que a espiritualidade utiliza é exatamente para, com esse mecanismo, proporcionar uma chance maior de conciliação, já que nós, quando encarnamos, temos um período em que nós somos aparentemente muito puros, aparentemente muito inocentes, e isso aí pode criar uma facilidade para superar aquelas, vamos dizer assim, aqueles antagonismos que existiam do passado que estavam difíceis de ser resolvidos. Nós sabemos que, na antiguidade, esse assunto era muito, muito sério, porque dentro desse mecanismo de sobrevivência, os pais cuidavam dos filhos, os pais iam envelhecendo, naquela época não tinha aposentadoria, então era um mecanismo que Jesus chamava a atenção da responsabilidade dos filhos com os pais idosos, a gratidão, o carinho, exatamente porque isso era muito mais, do ponto de vista material, muito mais expressivo do que hoje. É evidente que, do ponto de vista emocional, é a mesma coisa, mas, do ponto de vista material, naquela época havia essa responsabilidade. Enquanto, então, dentro desse contexto, nós espíritas temos que entender por que a gratidão, mesmo com relação àqueles pais que abandonam os filhos, maltratam os filhos. Tem um orador espírita, que daqui a pouco eu vou dizer quem é, que contou uma história curtinha, interessante, que é o seguinte: uma moça do interior de Minas, de uma cidadezinha muito próxima, foi para Belo Horizonte, arranjou trabalhar, porque ela estava lá na miséria, e arranjou um emprego de doméstica numa família rica, abastada de Belo Horizonte. Ela tinha 20 anos. E acabou tendo, vamos dizer assim, um caso com um dos filhos mais novos da família, que tinha 18 anos, e ela engravidou. Ela engravidou e foi, naquela época, um tumulto, né? Eles pegaram, falaram, não, você pode ficar aqui com a gente e tal, mas mandaram o filho, vamos dizer, para outro lugar, mandaram para estudar no exterior, o filho não ia, vamos dizer, o responsável não ficou mais junto da família. Ele se afastou da família, foi afastado da família, evidentemente, para ir para outro lugar. Mas houve um constrangimento tão grande que ela não se sentiu bem, ouvindo comentários, coisas desse tipo, e ela voltou para a cidadezinha dela. Ela voltou para a cidadezinha dela e lá foi muito mal recebida por voltar como mãe solteira e com aquela gravidez e tal. E ela não sabia o que fazer. Ela retornou para Belo Horizonte, aí conseguiu um emprego sozinha e foi trabalhar no emprego. E essa criança nasceu totalmente, vamos dizer assim, desamparada. Ela foi obrigada a ceder a criança para outra família. Mas ela deu uma, vamos dizer assim, uma oportunidade para esse espírito encarnar. E esse espírito fala assim: eu sou muito grato a ela. A coisa mais importante que eles tinham, meus pais tinham que fazer por mim, eles fizeram, que é me dar a chance de estar aqui. E esse nome é uma pessoa que hoje é um juiz em Minas Gerais, chama-se Haroldo Dutra. Então, é uma coisa assim, e ele fala assim: eu sou muito grato. Eu hoje estou aqui feliz, estou aqui desempenhando a minha missão. E agora eu vou pedir para a Adriana colocar um pequeno vídeo que nos traz a reflexão de como nós estamos agindo com relação aos nossos pais. Muitas vezes nós não somos carinhosos com nossos pais por uma questão de termos uma vida acelerada, a gente até gosta, reconhece, fomos tratados com carinho, mas a gente não corresponde pelo de certa forma, nosso egoísmo. Então, a Adriana vai colocar aqui esse pequeno vídeo para encerrar a nossa
pequena exposição, né, e abrirmos para os comentários. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you, Dad. You've been on my mind all the time, and I miss saying you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Esse pequeno vídeo, né, nos traz a reflexão para olharmos para nós, como é que nós somos? Será que nós somos um pouco assim? Somos muito assim? E é uma coisa também que os bons espíritos falam com relação à nossa conduta com nossos pais, é que mesmo os pais desencarnados, que muitos, por exemplo, meus pais já foram desencarnados há muito tempo, quando a gente não tem não lembra que não foi aquele filho que talvez deveria ter sido, aquela gratidão, a gente pode hoje começar a consertar isso com a oração, com agradecimento, com o carinho. Então, aqui deixo a palavra aqui para os nossos amigos. Muito bom. Obrigada, Roberto. E esse vídeo é legal, né? Que você vê que o pai, o amor é tão grande que ele, mesmo com a ingratidão de todos os filhos, ele recebeu com aquele amor e com aquele carinho e ficou feliz, né? Ele podia reclamar, falar, mas não, ele deu o jeito dele, recebeu feliz. Quer dizer, sempre perdoando, sempre amando. Muito legal. Obrigada pela tua exposição e pelo envio desse vídeo, Roberto. Eu vou passar aqui para os comentários. A Valquíria já está com a mãozinha levantada. Bem-vinda, minha amiga. Pode falar. Oi, boa noite. Boa. Hoje é dia de desidratar, né? Ontem no Eurípides, hoje também no Eurípides, agora aqui no Cefac, enfim. É muito lindo o vídeo e retrata algumas realidades, né, por aí, né? E aí eu lembro que minha mãe trabalhava num asilo, só de senhoras. E eu era criança e eu acompanhava ela em alguns momentos, né? E as velhinhas ficavam felizes quando me viam lá, né? Por ver uma criança lá e tal. E realmente, assim, o abandono é muito grande. E a impressão que eu tenho, né? É uma impressão minha, de que quanto mais filhos, né? O pai e a mãe, eles possuem, mais existe o abandono, porque parece que fica assim, fulano não faz a parte dele, eu não vou fazer. Assim, enfim, parece que fica um jogo de empurra e aí acaba que ninguém faz, né? Então, eu acho que a gente precisa acordar, né, para isso, porque existe sim o abandono e eu acho que quanto mais filho, parece que isso acaba agravando, né? Então, eu acho lindo falar de pai e mãe, eu sou suspeita, vocês sabem. Às vezes eu vivo isso, porque às vezes eu vejo que meu irmão não faz muito alguma coisa, tal, mas aí eu falo, gente, eu não vou deixar de fazer porque ele não faz. Eu vou fazer a minha parte, o que eu acho, o que ele acha que seria dele, e vou seguir entre eu e Deus, né? Aí a minha gratidão pelos meus pais, e ele que cuide lá da dele. Então,
Eu sempre que possível faço mesmo. O Jair quer falar alguma coisa aqui, gente, rapidinho. Jogo rápido. É sobre a primeira parte aí do livro. Pode falar? Pode. Eu entendo o seguinte, nós somos eternamente espíritos e somos abençoados com um corpo físico para a evolução, né? Então, acho que é isso. Na primeira parte, falou algumas coisas sobre isso. Eu entendo dessa forma. Sempre seremos eternos espíritos. Um processo de evolução que ganhamos esse corpo exatamente para isso, né? Para trabalhar ele para a evolução do espírito. Perfeito. E é uma decisão nossa, né? Evoluir. Sim. Ou estacionar. Obrigada, Beijo, Valquíria. Obrigada. Quer falar, não? Obrigada, Valquíria. Obrigada, Jair. E passo, então, para o nosso amigo Fernando. Bem-vindo, Fernando. Boa noite, obrigado. Eu vou citar o Gilberto numa palestra, que é um dos caras que eu acho que é o que mais entende do Chico Xavier, pelo menos no meu raio de convivência. E vira e mexe, alguém chegava lá no Chico, Chico, dá para dar os royalties, né, o direito autoral de um próximo livro seu para tal lugar, e de vez em quando não chegava lá. Teve um dia que chegou um senhor pedindo para um asilo, em Uberaba mesmo. E ele falou, mas escuta, o que está acontecendo lá? Não, nós abrimos o asilo, no começo todo mundo pagava e tudo, e agora tem filhos que não vão lá há mais de 2 anos, e os idosos estão passando necessidade. Ele falou, mas isso não é caso de livro, isso é caso de polícia. Né? Então, é isso. Às vezes, a lei é dura lex sed lex, né? Diz aí o ditado romano, às vezes a lei é dura para poder fazer o que esse senhor teve a iniciativa, né, de um vídeo maravilhoso que o Roberto botou. Esse senhor apelou para uma chantagem emocional, para um drama de consciência, todo mundo começou a chorar, se jogou nas paredes, lá o médico e tal, mas tiveram uma boa surpresa, mas podia não ser, né? E aqui o Chico resolveria assim, né? Chamar de casa em casa, com a polícia, porque é obrigação. É Só obrigação. isso. Muito bom, Fernando. Obrigada pelo teu exemplo. Você vê o seguinte, esse instrumento que esse senhor usou, eu acho que foi, antes de mais nada, um grande benefício para os filhos. Perfeito, foi mesmo. Muito bom. A gente vai chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo. Excelente estudo hoje, como sempre. Agradeço a todos que participaram, que fizeram o estudo em casa, se prepararam para os grupos de trabalho. Ao Roberto, que fez a leitura e o comentário aí do Evangelho. Eu vou pedir a Neidinha para fazer a nossa prece final. Pode ser, minha amiga? Claro. Agora. Eu acho muito lindo esse vídeo. Eu já conhecia. Tem muitos vídeos bonitos de pai e filho, né? Tem aquele do senhor sentado com o filho, que ele pergunta, o que é aquilo? É um beija-flor, pai. O que é aquilo? É um beija-flor, pai. É lindo aquele também, muito lindo. Ai, fico até emocionada. Pai de infinito amor e bondade, amigos da espiritualidade maior, nesse momento, estamos dando por encerrado o nosso estudo de hoje. Pedimos a proteção dos nossos mentores, para todos os familiares, para todos os trabalhadores, para todo aquele, Senhor, que está precisando nesse momento do seu amparo. Dai, Senhor, a força, a segurança, a esperança, Pai, para todos aqueles que precisam nesse momento. Nos abençoe, nos dê uma noite de paz e pedimos também que fique conosco hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais esse estudo maravilhoso. Graças a Deus. Obrigada a todos. Beijos. Graças a Deus. Beijo para você, Neidinha. Beijo para todos. Eu vou, então, terminar com uma música, já que a gente falou sobre família. Eu trouxe uma música que diz a família é o lugar. Vamos lá.
Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso que eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. É isso aí, gente. A família é o lugar, né? E a gente tem que entender que a gente tem um compromisso e dentro desse compromisso a gente tem que ter comprometimento. Isso. Ô, Adriana, Oi, meu querido. eu fiz uma palestra uma vez com essa música e eu me lembro que uma abordagem que eu fiz foi no Livro dos Espíritos, de lar, essa palavra como uma sigla, L.A.R. E justamente começava com lugar. Lar como lugar de amor e respeito, uma sigla. Por isso que eu me lembrei agora, porque eu justamente tinha usado essa música. Muito legal. Muito legal. Muito obrigada, Fernando, por ter Eu que agradeço. Um pensado beijo. nisso. Lugar, Boa noite para amor. todos. Muito bom. Beijo no lugar de coração amor e de respeito. vocês Um beijo. todos. Fica com Deus, gente. Carol, muito feliz de te Ô, ver. ô, Fernando, Beijo. a única... saudade de você. Por favor, venha sempre. Olha, a gente Olha aqui, chega ó. cedo. Carol, segunda, quarta e sexta, a gente começa 8h40 para fazer o grupo de trabalho. E a gente está trabalhando com o livro Coragem. Tá. Xavier. Se vocês precisarem também de música, eu canto, tá? Eba! Capela. Amanhã. Tem um cachixi aqui, ó, para fazer um barulhinho. Tá linda, Carol. Tá linda. Muito bom. Boa noite, boa noite. Beijo, gente.